Bom, pessoal, todos vocês já devem ter ouvido a expressão de que um crime é doloso, que o crime foi praticado com dolo. Mas, afinal de contas, o que é o dolo? Bom, primeiro de tudo, nós temos que entender o conceito de dolo. Como nós vimos antes na ideia de tipicidade, principalmente a ideia de tipicidade subjetiva, com o finalismo, os elementos da subjetividade, da intencionalidade do agente ou da falta de cuidado são deslocados, da análise da culpabilidade são deslocados para a tipicidade. Isso então acaba por nos trazer a ideia de que o dolo tem, digamos assim, uma importância muito grande para a definição e para a finalização da análise da tipicidade. Quando nós estudamos o dolo, nós podemos dividir isso basicamente em dois pontos de análise geral, ou seja, o dolo enquanto elemento subjetivo geral, enquanto elemento geral da caracterização de um crime doloso, e a possibilidade também de nós termos nos crimes dolosos um elemento subjetivo especial, que é justamente a existência de algum elemento subjetivo no tipo, que vem traduzido por aquela ideia de uma especial finalidade de agir do agente, que vem previsto em alguns crimes, e sem a qual o crime não restaria caracterizado porque falta o dolo especial do agente. Bom, dentro da ideia de dolo, a gente tem que entender que dolo não é apenas a intencionalidade de produzir o resultado. Essa talvez é a ideia mais clara, a ideia mais presente que a gente tenha. Mas, tecnicamente, dolo deve ser compreendido como uma relação de congruência entre aquilo que está na cabeça do agente e aquilo que ele efetivamente realiza. Ou seja, nós temos que ter uma correlação entre o tipo objetivo, ou seja, aquilo que está descrito que o sujeito deve fazer, e o tipo subjetivo, ou seja, a intencionalidade que o sujeito tem ao fazer aquele ato específico. Isso é muito importante porque, como vocês vão ver lá adiante no erro de tipo, quando existir uma dissonância entre aquilo que está na cabeça do agente enquanto intencionalidade e aquilo que ele faz objetivamente, nós temos uma situação de erro sobre elemento do tipo que descaracterizará o dolo. Mas isso a gente vê mais adiante quando for debater o erro de tipo. Então, de forma bem objetiva, dolo tem que ser compreendido em termos técnicos como conhecer e querer a realização dos elementos constitutivos do tipo penal incriminador. Ou seja, é a ação orientada de uma pessoa à realização de um tipo específico de crime. Ou seja, é um agir direcionado para a realização dos elementos que compõem o tipo penal e que, portanto, realizam a ideia de uma tipicidade subjetiva. Ok? Bom, o que está em jogo quando se fala de dolo? Dolo basicamente está traduzido pela ideia de conhecer enquanto representar mentalmente a realização daqueles atos e querer a realização dos elementos do tipo. Ou seja, isso vem previsto basicamente na redação do artigo 18, inciso 1º do Código Penal. A partir dessa ideia de dolo enquanto representar, conhecer, portanto, e querer a realização dos elementos do tipo, nós podemos dividir o dolo em algumas questões, digamos assim, doutrinárias que são importantes para a gente compreender. Que é basicamente a ideia de dolo direto ou dolo imediato, que é explicado pela teoria da vontade, que é a teoria que prepondera em termos de explicação do dolo aqui no Brasil, que é justamente a finalidade, a intenção do sujeito em praticar o fato. Ou seja, todo crime tem uma certa finalidade. Essa finalidade do agir do sujeito é o dolo direto, também chamado de dolo de primeiro grau. Junto do dolo de primeiro grau, enquanto também dolo direto, nós também temos um chamado dolo de segundo grau. Este dolo de segundo grau ele não é muito explorado na doutrina. Hoje, mais recentemente, ele tem ganhado algum espaço porque começou-se a debater um pouco mais isso, que é justamente a ideia de que o dolo também vai abranger os meios escolhidos para a realização do fim pretendido pelo agente. Ou seja, se eu escolho explodir uma bomba em um determinado lugar, mesmo que eu não queira matar alguma das pessoas localizadas na sala, eu não posso dizer que a morte das pessoas que eu não quis é atribuída a mim a título de culpa. Também não vai ser adequado chamar essa imputação subjetiva de dolo eventual. Nós continuamos trabalhando com a ideia de dolo direto. Não o dolo direto de primeiro grau,
mas um dolo direto de segundo grau. Ou seja, quando eu escolho meios específicos para a realização da conduta e a partir daí eu tenho consequências que são absolutamente necessárias decorrentes da forma ou do meio que eu escolhi praticar a conduta, eu estou falando desse espaço do dolo de segundo grau. Ou seja, uma pessoa que tem o dolo de primeiro grau de furtar uma casa e para isso ela precisa quebrar uma janela para entrar, não pode dizer que não tem dolo de quebrar a janela. Agora, eu não tenho dolo direto de quebrar a janela. O meu dolo direto, ou dolo de primeiro grau, é o quê? Furtar. O meu dolo direto, o dolo de segundo grau, vai estar relacionado ao quê? A quebrar a janela como meio indispensável para a realização da conduta. Isso, em alguma medida, pessoal, faz mais sentido se vocês analisarem essa ideia de dolo direto de segundo grau juntamente com as hipóteses de consunção que vocês viram lá na teoria e aplicação da lei penal. Este ponto do conflito aparente de normas, especialmente o princípio da consunção, ajudam a gente a compreender o que são esses espaços de meio ou etapa necessária ou meios escolhidos para a realização da conduta de uma forma específica. Ok? Tudo isso é dolo, direto, explicado mais facilmente pela teoria da vontade. E aí nós começamos a debater algumas disposições que vêm justamente do Código Penal, especificamente a discussão relativa ao chamado dolo eventual, que é entender o dolo eventual mais do que apenas um agir arriscado. Todos vocês também já devem ter ouvido a expressão dolo eventual. Ah, o sujeito pegou o carro, saiu em alta velocidade, causou um acidente, é dolo eventual. Porque ele estava em alta velocidade, então é dolo eventual. Ele assumiu o risco. Muito cuidado. Eu não posso dizer de plano que crime culposo e crime doloso podem ser sinônimos. Se eu falar isso, eu estou falando uma mentira, porque não são. Agora, eles podem ter pontos em comum. O dolo eventual é muito próximo da categoria da culpa consciente que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas o que diferencia eles? O que diferencia dolo de culpa? Vejam, dolo direto é explicado pela teoria da vontade. É a finalidade do sujeito praticar o delito. O dolo eventual, o sujeito não tem essa vontade. Ele não quer produzir o resultado, mas ele assume o risco de produzir. E aqui neste ponto do assumir o risco de produzir, nós temos duas teorias que são muito debatidas no Brasil, que tem uma preponderância na doutrina que vocês podem constatar nos livros, que é a teoria da probabilidade e a teoria da aprovação ou do consentimento. Vejam, segundo a teoria da probabilidade, vai existir dolo eventual quando o sujeito representa como próximo ou possível a ocorrência do resultado. Ou seja, basta que o sujeito preveja como possível a ocorrência do resultado, ainda que ele não queira, que nós teremos dolo eventual. Isto é muito perigoso, porque nós colocamos o dolo eventual numa pura análise matemática de percepção do sujeito. E isso pode variar muito. Eu posso ter uma noção de risco muito mais apurada que vocês em determinados espaços. Vocês, em compensação, em outros, talvez tenham um risco, uma noção de risco muito mais apurada que a minha. E aí, o que é dolo eventual? Dolo eventual é uma coisa para mim e uma coisa para vocês? Isso não vai dar certo. Tentando contornar esse problema do dolo eventual como mera questão de probabilidade ou de possibilidade de ocorrência, de representação da ocorrência desse resultado trazida pela teoria da probabilidade, tem ganhado, digamos assim, um grande eco entre nós, aqui no Brasil, a chamada teoria da aprovação, do consentimento ou da anuência. Essa noção de aprovação não é que o sujeito aceita o resultado. Ele não quer o resultado. Porque se ele quiser o resultado, é dolo direto. Não importa se primeiro ou segundo grau, é dolo direto. Se ele não quer o resultado, mas ele age de modo a prever como possível o resultado, nós vamos afirmar que existe dolo eventual quando, diante desta previsão de ocorrência do resultado,
o sujeito se coloca numa posição de indiferença quanto à produção do resultado. Ou seja, eu prevejo como possível que, ao pegar o carro estando embriagado, eu posso dar causa a um acidente de trânsito. Eu, diante dessa situação, digo para mim mesmo, não estou nem aí. Vou pegar meu carro e vou dirigir e dane-se se eu matar alguém. Isto é dolo eventual. Só que na prática a gente vai olhar o seguinte: quantas pessoas a gente conhece que eventualmente tenham consumido bebida alcoólica e quando provocadas, instadas a dizer no sentido, olha, você bebeu, você não deve dirigir, nos respondem com a maior naturalidade, não, eu não bebi tanto assim, e não foi tanto que eu bebi. Essa resposta já nos dá a entender de forma muito clara que ele talvez preveja como possível a ocorrência do resultado. Mas será que a gente consegue dizer que ele está sendo indiferente quanto à ocorrência desse resultado? Me parece que não. E notem, é nesta posição negativa de indiferença quanto à produção do resultado que nós iremos ter a carga subjetiva negativa dos crimes dolosos. Vejam, dolo eventual é também uma forma de dolo. Não se diferencia do dolo enquanto imputação subjetiva. Ele diferencia-se enquanto critérios de constatação e de justificação. Porque eu não posso justificar o dolo eventual pela teoria da vontade, porque não vai fechar. Eu preciso encontrar aonde no dolo eventual eu encontro o elemento subjetivo. Ou seja, a postura subjetiva negativa presente no dolo eventual está localizada onde? No assumir o risco. Não no assumir o risco em si, mas diante de um risco que ele prevê como possível, ele se coloca enquanto indiferente a respeito dessa produção do resultado. Ou seja, a doutrina vai dizer que o sujeito ele dá de ombros para a situação de risco, aceitando a eventual ocorrência de um resultado previsto como negativo. Essa ideia de dolo eventual e teoria da aprovação do consentimento ou da anuência também é explicada pela chamada fórmula de Frank, aonde nós temos um penalista alemão, Reinhard Frank, bastante importante para a dogmática penal e para essa estruturação do dolo eventual, que vai nos dizer mais ou menos o seguinte: resta caracterizado o dolo eventual quando o sujeito diz para si mesmo diante de uma conduta: haja o que houver, ainda assim eu agirei para buscar a minha ação. Vejam, ele não está falando da produção de um resultado negativo específico que levaria a discussão para um dolo direto. Ele está dizendo, eu vou dirigir bêbado. Haja o que houver, ou seja, ocorra o resultado que ocorrer, eu não estou nem aí. Eu vou agir mesmo assim. Muita atenção nesta postura subjetiva negativa frente à previsão de ocorrência do resultado, porque é aqui que nós vamos caracterizar o dolo eventual. Não é apenas no agir arriscado, não é apenas no agir perigoso, e este ponto específico que vem lá no Código Penal, quando a gente ler todo o artigo 18 sobre dolo eventual, aquele que assume o risco da produção do resultado, deve ser compreendido sob essa perspectiva. Do contrário, vocês estarão incorrendo num erro muito grave, que é transformar dolo em uma imputação objetiva do resultado e não uma imputação subjetiva. Ok? Por fim, e já encerrando esse nosso vídeo sobre dolo, nós temos também os elementos subjetivos do tipo, que são elementos especiais que inserem ao lado do dolo uma especial finalidade de agir do sujeito. Isso vai estar presente em alguns tipos penais de forma evidente, outros nem tão evidentes assim. Por exemplo, no crime de furto nós temos bem claro a presença do elemento subjetivo especial, ou seja, não é qualquer subtração, é apenas a subtração com a finalidade de ter a coisa para si ou para outrem, que torna legítima a punição pelo crime de furto. Da mesma forma, lá no artigo 159, da mesma forma, o artigo 319 e outros tantos tipos penais que vocês podem encontrar
fazendo uma rápida leitura do Código Penal. Outros crimes, por exemplo, não vão ter diretamente um elemento subjetivo especial determinado. Por exemplo, o crime de homicídio básico do caput, previsto na cabeça do artigo 121, matar alguém, não traz nenhuma finalidade especial, a não ser o dolo direto de causar a morte. Agora, claro, para matar alguém eu preciso disparar uma arma de fogo. Logo, o meu dolo direto de segundo grau absorve o dolo de praticar o disparo de arma de fogo. Beleza? Agora, e se eu não tiver uma especial finalidade? Como, por exemplo, praticar homicídio com finalidade ou por motivo fútil. Se eu não tiver esta motivação específica, que é uma forma de nós termos um elemento subjetivo específico, eu não posso caracterizar quando eu não tiver esse elemento especial do tipo penal doloso. Ok, pessoal? Em linhas gerais, seria isso que eu teria para falar para você sobre dolo, e qualquer coisa nós podemos seguir conversando. Tá certo, pessoal? Na sequência, nós temos então a discussão sobre culpa, e qualquer coisa vamos falando. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.